Olá, o trabalho de hoje é uma regata feita em linha. Aqui eu vou usar 3 fios de linha industrial 232, é uma linha bem fina, por isso eu vou usar 3 fios. Para começo, eu preciso calcular a quantia de pontos. Então, coloquei 40 agulhas para trabalho, teci 40 carreiras, remalhei. Testei a regulagem, aqui eu fiz na regulagem 7. Como é uma regata, a cliente quer que ela tenha mais maleabilidade, que ela seja mais mole. Por isso, na regulagem 7. Em outros fios, eu usaria uma regulagem menor. Mas esse modelo vai ficar nessa regulagem assim, que ela fique mais vazada. Depois que eu deixei a minha amostra descansando, coloquei numa superfície e medi altura e medi largura. Quantos centímetros deu nessa amostra? Partindo disso, vou para minha blusa. E preciso calcular, nessas medidas que eu tenho para a blusa, quantos pontos e quantas carreiras fazer. Então, a amostra com 40 pontos, para mim, nessa regulagem, deu 16 centímetros. Eu tenho no busto dessa peça, ela não chega a ser até o quadril, então a medida é de busto. A medida é 108, mas como é feita em duas partes, frente e costas, eu divido 108 por 2, o que equivale a 54 centímetros. Eu quero saber quantos pontos eu vou pôr em 54 centímetros. Uma continha bem simples de fazer é 40 pontos vezes 54 centímetros. E esse resultado eu vou dividir por 16. Assim vai me dar a quantia de pontos que eu preciso para início aqui. Da mesma forma, eu vou fazer 40 carreiras, que deu na minha amostra, deu para mim 12 centímetros. Eu tenho até a cava, da barra até a cava, eu tenho 40 centímetros. E eu quero saber quantas carreiras eu vou fazer nesses 40 centímetros. Faço a mesma conta. 40 vezes 40 dividido por 12. Isso vai 12 centímetros. Isso vai me dar a quantia de carreiras que eu vou fazer daqui até em cima na cava. Depois eu faço a mesma conta para o comprimento de cava. Aqui para mim, 26. Então, desse ponto até o ombro são 26 centímetros. É o mesmo cálculo. 40 carreiras deu 12 centímetros. 26 centímetros que eu vou precisar fazer, quantas carreiras vão ser necessárias? Essas 3 continhas, eu já tenho o esquema da blusa pronta. Na regulagem 7, que foi a regulagem que eu trabalhei a amostra. Assim eu vou fazer e já começo a peça. Essa vai ser uma blusa regata feita exclusivamente na parte da máquina. Eu não vou fazer barra sanfonada aqui, eu não vou usar a frontura. Então, qualquer pessoa que tenha a máquina de tricô apenas pode fazer uma blusa semelhante ou tendo ideias para uma blusa assim. Aqui no começo da peça vou fazer um barrado, furado. Esse desenho vazado bem grande eu já fiz em um vídeo recente, eu vou deixar no final o link para quem queira fazer esse trabalho também.
Cheguei na altura da cava, remalho 8 pontos no lado direito e 8 pontos no lado esquerdo. Essa peça não vai ter acabamento feito depois. O acabamento vai ser feito junto enquanto estou tecendo. Mas a parte inicial da cava é com remalhado. Além do remalhado, eu vou fazer 2 diminuições de 1 ponto. Deixo 5 agulhas, diminuo 1 ponto na 6ª agulha. Trago essas agulhas aqui para dentro, acompanhando o ponto que foi diminuído. E aqui também já começo o acabamento da cava. Vou precisar de um transportador de 3 e um transportador de 1. Para o acabamento, eu vou fazer uma espécie de trança, usando o transportador de 3 e de 1. Então, a primeira agulha vai ser transportada depois. Pego as próximas 3, deito o transportador, venho com aquela agulha única e levo essas 3 para fora. Pego no lado direito o transportador de 3, trago a agulha única e depois levo as 3 que ficaram deitadas. Faço 2 carreiras e nova diminuição. Deixo 5 agulhas, diminuo 1 ponto. Levo essas agulhas para dentro. A trancinha para o acabamento eu faço de 4 em 4 carreiras. Nessa carreira aqui, só faço a diminuição, para formar o arredondado da cava. E a diminuição precisa ser bem para dentro, para não atrapalhar o acabamento. Foram 2 diminuições, agora só sigo reto, tanto num lado quanto no outro, até o ombro. Na verdade, um pouco antes do ombro. Deixo uma agulha, pego 3, deito o transportador e fiz uma trança, que é o acabamento.
Estou em 60 carreiras e vou precisar começar o decote na parte das costas. Pelos cálculos que eu fiz, a parte da cava vão ser 86 carreiras. Antes de chegar no ombro, eu preciso começar o decote. Então, começo em 60 carreiras e depois vou fazendo o decote com essas elevações até 86. Para isso, eu divido o trabalho bem pela metade, do 0 até os 58, metade de um lado e do outro. Essas 3 agulhas do 0 para a direita, eu também vou deixá-las erguidas. Vou continuar fazendo o acabamento na parte da cava. Se tem pontos erguidos, o carro vai para suspenso. Venho para o lado do decote, pego esse fio e passo por baixo da última agulha, para evitar um furinho, para evitar que forme um furinho aqui. Vou para a direita e levo 3 agulhas no lado do decote. E de 4 em 4 carreiras vou fazendo o acabamento. Venho para o lado do decote, apanho o fio e passo por baixo da última agulha erguida. 3 agulhas, sempre elevo de 3 em 3. Poderia ser diferente o modo de elevação, mas eu tenho poucos pontos e eu quero um ovalado uniforme. 3 agulhas e faço o acabamento da cava. Só que eu não posso deixar essas agulhas erguidas porque o carro está no H. Para não ter um furinho, passo o fio por baixo da última agulha. (86 carreiras), tiro o carro do suspenso. Aqui de ombro eu fiquei, por enquanto, com 19 pontos. Levo o carro na esquerda, ele trabalhou todas. Ergo novamente a metade do trabalho, deixando em suspenso agora o lado direito. A metade está no 0. Ergo mais essas 3 agulhas aqui, volto o carro em 61 carreiras agora,
eu vou trabalhar até 86. Lembrando de fazer sempre o acabamento no lado esquerdo. O carro está em suspenso novamente. Agora, venho para o lado direito, passo o fio por baixo e faço o acabamento, a trancinha que forma o acabamento. Vou para o lado esquerdo e levo 3 no decote. Venho para o lado do decote, passo o fio por baixo. Aqui eu preciso cuidar para passar o marcador de carreiras no contador. Se eu deixo o carro mais próximo, eu não consigo contar com segurança as carreiras. E isso vai dar uma falha. Então, sempre cuida aonde está localizado o contador de carreiras e preciso passar o carro que ele marque carreiras ali. Cheguei em 86 carreiras aqui também, baixo a parte do decote, menos as 19 agulhas que tinham deixado para ombro. Eu preciso que o carro chegue aqui trabalhando. Até aqui eu trabalhei com 3 fios de linha industrial. Agora eu vou pôr mais um fio para começar o acabamento. O acabamento vai ser com um fio a mais. Até aqui eu trabalhei na regulagem 7. Eu vou baixar para a regulagem 5 e colocar mais um fio. Ergo também os 19 pontos no lado esquerdo. E vamos começar a trabalhar o acabamento do decote com um fio a mais. Aqui eu preciso tomar cuidado que as agulhas trabalhem, então eu tenho pente e peso, porque eu diminuí a regulagem e coloquei um fio a mais. Então eu preciso que esse trabalho todo, ele trabalhe mesmo. Agora, com o carro ainda em suspenso, estou na esquerda, baixo um ponto. Venho para a direita, baixo um ponto. Vou para a esquerda, baixo mais um ponto. Estou baixando os pontos que eu tinha reservado para ombro. E aqui eu vou dar a largura do acabamento. Dá para perceber
que já em regulagem menor, ele fica mais apertado e com o fio a mais também ele ajuda a deixar mais firme. O acabamento vai ser simples. Eu já mostrei num vídeo recente como eu fiz esse tipo de acabamento aqui para uma resposta de uma inscrita e o trabalho ficou muito bom. Então eu aproveito mostrando numa peça mesmo. Vou para a esquerda. Eu tenho 16 pontos em cada ombro. Essa é a quantia que eu quero para esse ombro aqui. Poderia ser mais estreito ou mais largo. Isso depende de cada modelo. Mas eu preciso calcular isso quando eu estou começando a fazer o decote. Para mim, são 16 pontos que eu vou deixar. Agora, remalho esses pontos do meio. Preciso aumentar a regulagem e fazer uma carreira em regulagem 10 para ter uma folga no ponto. E agora remalho. Os dois ombros eu tiro em linha de outra cor para costurar em ponto invisível. O remalhado pode ser remalhado com transportador ou com o remalhador mesmo. Fiz o ponto, levo para o lado, passando por trás do postezinho. O ideal é que as agulhas estejam todas abertas para evitar problema de queda do ponto. E depois, com o tempo, solto dos postezinhos e eu tenho o acabamento já feito. Esse é um acabamento que precisa ser vaporizado para ele obedecer, porque senão ele enrola. Vou remalhar todo e tirar em linha de outra cor independente cada ombro. Sigo a frente até a cava, como feita nas costas. Cheguei na cava, remalho na parte da frente, 10 pontos de um lado, 10 pontos do outro. Aqui eu posso começar o decote também nessa mesma altura da cava. Um pouco mais para cima, caso queira ele mais fechado. Essa vai ser um decote em V.
Na frente eu vou fazer 5 diminuições, mas elas vão ser feitas para dentro, na sexta agulha. E aqui aproveito fazer o acabamento também. Deixo uma, pego 3, deito o transportador, pego a primeira agulha que ficou ali em espera e faço o acabamento. É uma trança usando transportador de 3 e transportador de 1. O decote eu vou começar somente quando eu tiver terminado essas diminuições aqui. No lado direito, pego as 3 já bem da beirada, deito o transportador, pego uma agulha, levo 3 para fora e venho com aquelas que estavam no transportador antes. 2 carreiras, faço a diminuição para dentro. Levo esses pontos para acompanharem a diminuição. Fiz as 5 diminuições. Na cava, eu só vou fazer 5. E ela segue reto até o ombro. E no decote, eu vou fazer ele em V. Então, essas diminuições que nós fizemos na lateral, também vou fazer no decote, mais para dentro. Divido o trabalho pela metade. Essa parte da esquerda, eu posso tirar em linha de outra cor e voltar depois, trabalhando apenas com um lado. Ou deixar os pontos em suspenso. Carro, portanto, no H. Aqui eu tenho que contar quantos pontos eu deixei para o ombro na parte das costas. Foram 16 pontos. O restante vai ser diminuído no decote da frente. São 37 agulhas que eu vou diminuir no decote da frente. Até aqui eu fiz 10 carreiras. A partir da cava até aqui eu fiz 10 carreiras. Nas costas foram 86 carreiras no total. Então, 86 nas costas. Até agora eu fiz 10. Sobram 76 carreiras para eu fazer até o ombro, para encontrar com essa partezinha aqui que eu fiz antes nas costas. Portanto, eu tenho que saber quantas carreiras eu tenho e quantos pontos, que são 37 pontos, que vão ser diminuídos em 76 carreiras.
Como eu vou calcular de quantas em quantas carreiras eu vou fazer as diminuições do decote? Pego a quantia de carreiras que eu tenho até o ombro, que são 76, e divido pela quantia de pontos que eu vou ter que diminuir. Aqui dá 2 e alguma coisa. O que seriam esses 2? Carreiras. Então, a cada 2 carreiras, eu vou diminuir 1 ponto. Sempre para dentro, porque aqui também eu vou fazer o mesmo acabamento que nós fazemos na cava. Deixo 5 agulhas, faço a diminuição do decote para dentro. Levo essas agulhas junto. E agora faço o acabamento, deixando uma, pegando 3, deitando o transportador. Fiz a diminuição e o acabamento. Na cava também fiz o acabamento da mesma forma que aqui. O carro vai para suspenso. Na cava e no decote eu estou fazendo a cada 4 carreiras o acabamento, mas a diminuição ela precisa ser feita. A diminuição precisa ser feita a cada 2 carreiras, porque nesse modelo aqui eu tenho bastante ponto para ser diminuído. Outros modelos precisa se fazer essa conta que nós fizemos antes. Primeiro a diminuição. E depois o acabamento. E na cava, somente o acabamento. Não posso deixar pontos altos porque o carro está em suspenso. Vou seguindo assim até completar as 86 carreiras. Cheguei em 86 carreiras com 16 pontos para o ombro. Tiro com uma sobra de fio para costura.
e tiro em linha de outra cor. Essa parte do decote feita já com o acabamento e a cava também com o acabamento. Fica muito bonito, só que precisa ser vaporizado. Aqui em linha de outra cor para depois costurar em ponto invisível com a parte das costas. Lado direito feito, vou para a esquerda e faço o mesmo processo. Já marco aqui no contador de carreiras as 10 carreiras que eu tinha da cava até aqui e chego em 86 carreiras da mesma forma, fazendo diminuição e fazendo o acabamento junto.
A costura na lateral pode ser costurada manualmente com a agulha de costura, pegando 2 ou 1 laçada de cada vez, de um lado e do outro, pelo lado direito, ou costurar na máquina de tricô, voltando as laçadas na lateral para a máquina, de um lado e do outro, e depois remalhando. Coloco um ponto em cima, um ponto embaixo. Quando eu tenho barra dupla, como é o caso aqui, é uma barra dupla, eu não costumo colocar os 2 lados da barra. Eu costumo colocar apenas um e depois o arremate eu faço por dentro manualmente com a agulha. Coloco o ponto inteiro, não apenas uma laçadinha, porque senão ele fica uma falha, ele fica um desenho estranho ali. Vou colocando a barra até em cima. É bom sempre colocar as extremidades e depois ir achando pontos, para não ficar muito esticado, nem muito encolhido. Então, coloco na metade, depois acho pontos um pouquinho mais na metade e assim eu vou colocando. Coloquei um lado, venho com a segunda parte. Essa primeira coloquei com o direito para mim. Essa outra, coloco os 2 direitos se encontrando. Então, o avesso para mim da segunda parte. Na barra também, só coloco um lado dela, não toda a barra. Deixando para ser arrematado depois, fica melhor, na minha opinião. E quando tem desenhos assim, eu costumo colocar com atenção para que ele tenha a continuação na costura. Se eu coloco mais para cima, um desenho ficou de um lado, o outro do outro, eu acho estranho. Já vi muitos casos de costuras assim mal feitas, mas procuro colocar e observar desenhos diferentes da mesma forma. Se o desenho precisa de uma continuação na lateral, é bom observar. Quando existem fios assim, eu deixo que eles fiquem para fora e depois, antes de passar o carro, antes de remalhar, eu vou tramar. Então, trago as agulhas para cima e tramo por entre as agulhas para que esse fio consiga ficar firme, preso ali. E eu corto quando ele estiver já fora da máquina. É melhor do que arrematar por dentro.
Faço uma carreira numa regulagem mais alta. E agora é só remalhar. E temos assim a nossa regata, feita apenas na máquina, acabamento saindo junto, aqui em decote em V, na frente, atrás um decote canoa, com acabamento simples também, feito na máquina apenas e remalhado em cima. Esse acabamento fica muito bom assim para peças de verão, peças mais leves. Acaba também com um acabamento feito em forma de trancinhas, deixa ele bem firme. E o desenho embaixo, que nós já mostramos num vídeo, um vídeo recente, eu deixo no final, para quem queira fazer esse tipo de trabalho aqui. Fica muito bonito, um barrado assim, uma forma simples, ou toda a peça, inclusive, feita dessa forma. Ficaria muito interessante. Nossa peça para hoje, então, é uma regata feita apenas na máquina. Bom trabalho!